Seguimos agora para a análise aqui em estúdio. Comigo tenho o José Manuel Anos, fundador do Oscott. Bom dia. E também Pedro de Trovão do Rosário, que entretanto se vai juntar a nós mais à frente. Professor, começo também pelas recentes declarações por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Disse que invadir o Irão seria uma perda de tempo, até porque havia essa especulação por parte do regime iraniano de que havia essa intenção clara por parte dos Estados Unidos. O que é que considera? O que é que podemos antever de dizer, de facto, seria uma perda de tempo? Isso será ou não possível? Eu acho que é uma desculpa do presidente Donald Trump. Porque, na verdade, se ele quer fazer uma alteração do regime, tem que fazer invasão terrestre, não há outra hipótese, não é? Agora, ele é um homem que está sempre a retificar aquilo que vai dizendo. Eu penso que esta questão, que ele também disse, que ele quer escolher o novo líder do Irão. Isto não é a Venezuela. Há uma dimensão religiosa fortíssima no Irão e que vai complicar muito essa ideia que ele tem de escolher o novo líder. Ele até disse que teria já bons nomes para que pudessem assumir essa liderança. Pois têm que ser depois aceitos por todo aquele conselho de clérigos xiitas, que é basicamente quem governa o Irão, não é? Portanto, enfim, temos que ter sempre cuidado. As afirmações de Donald Trump são, digamos, por vezes não têm um fundamento. É um desejo que ele tem, mas que depois a realidade pode desmentir a realização desse desejo, não é verdade? Chamamos também aqui para a nossa análise Pedro Trovão do Rosário, é professor universitário de Direito. Muito bom dia, professor. Pegava também aqui nestas declarações mais recentes de Donald Trump, diz expressamente que quer influenciar a próxima escolha do novo líder do Irão. Será assim mesmo tão fácil que isso aconteça? Muito bom dia. Parece cumprimentá-la, cumprimentar também o professor José Manuel Anos e o Francisco Penin. É algo que nós começamos de facto a ficar cada vez mais preocupados. Não só a circunstância de haver uma ausência, já não digo de conhecimento, mas inclusive é mesmo de qualquer sensibilidade e de intenção de respeito relativamente ao direito internacional, e permitam-me que a sobranceria com que tal é afirmado. O Irão, com todas as vicissitudes, a República Islâmica Iraniana, com todos os problemas que se possam colocar no plano dos direitos humanos, no plano daquilo que é o necessário respeito por um Estado de direito democrático, daquilo que é uma defesa de valores que são valores ocidentais, não são comuns, obviamente, a toda a humanidade, como a questão da laicidade do Estado, mas é um Estado soberano e, para além da necessidade de respeito relativamente ao seu território, nós temos que perceber que se há um conceito de soberania popular, inclusive a própria Constituição dos Estados Unidos da América começa por uma particularmente emblemática, marcante frase que é "We the people". Ora, esse mesmo Estado considerar que pode impor a outro povo uma outra solução governativa, não aquela que venha a ser escolhida por esse povo ou por representantes desse povo, porque obviamente a eleição pode ser direta como a eleição pode ser indireta. Veja-se, por exemplo, a eleição do Presidente dos Estados Unidos da América, que é uma eleição que ocorre de forma indireta. Primeiro há um colégio eleitoral, mas obviamente em pleno princípio de separação de poderes a ser respeitado e tudo mais. De onde estas afirmações, quando particularmente as mesmas ocorrem. Peço desculpa em interromper, professores, mas dar nota para aquilo que estamos a ver, uma nova explosão que acompanhamos em direto. A Beirute continua a ser fortemente atacada pelas forças de defesa de Israel. Tem sido assim ao longo dos últimos dias, pelo menos desde segunda-feira, a altura em que Israel começou uma nova frente de guerra, desta vez no Líbano. Milhares de pessoas também já têm abandonado estes locais que são densamente povoados. Israel tem também atacado, no fundo, instalações militares do Hezbollah, redutos do Hezbollah, onde guardam armamento militar. Ainda há instantes vimos uma notícia de que um armazém de drones do Hezbollah tinha sido destruído num dos muitos ataques que têm acontecido ao longo dos últimos dias. Professor, sim.
Era só para dizer que estes ataques de Israel, claro que é basicamente o Hezbollah que é o alvo de todos estes ataques. Mas houve uma coisa interessante, há 1 ou 2 dias, o ataque a um quartel de um grupo Jamaat Islamia, grupo islâmico, que é o aliado de um prolongamento do Hamas no Líbano. E foi a destruição do quartel e da direção e de centenas de militantes daquele grupo, não é? Foi realmente importante, porque o Hamas precisa ter aliados e prolongamentos e braços nos diversos sítios. De facto, o Jamaat Islamia, desta vez, creio que desapareceu. Mas pegando nesta nova ofensiva de guerra que se abriu no Líbano, Israel vai, de facto, conseguir aquilo que quer, que é eliminar por completo a ameaça no Líbano do Hezbollah? Por completo será difícil, mas pelo menos uma diminuição das suas atividades. Já o tem feito várias vezes ao longo... Mas depois é claro que o Hezbollah recompõe-se e, de facto, o problema nunca fica completamente resolvido. Vamos ver o que é que acontece de agora. Israel está determinado a fazer um ataque claramente a tudo aquilo que são os alvos do Hezbollah e penso que é possível, pelo menos, que essa organização fique diminuída na sua capacidade. Pedro do Trovão do Rosário, será enfraquecer esta ameaça do país vizinho a clara intenção, tendo em conta que ainda não se sabe se de facto vai ser mesmo assim, eliminar por completo esta ameaça? Muito bem. Permita-me aqui só uma brevíssima, não vou dizer correção, mas uma brevíssima ponderação. É que verdadeiramente não é o Líbano que está em causa. Inclusive, nós temos que perceber que aqui a dinâmica passa muito por aquilo que foi um movimento migratório e que tem a ver com a relação com a faixa de Gaza, tem a ver com a presença do Estado de Israel, em que verdadeiramente esta ex-colónia francesa, o Líbano, acaba por ser de alguma forma onerada com uma comunidade islâmica que vai ocupar a zona sul do Líbano, inclusive vai alterar a própria estrutura, a composição, melhor, dos próprios órgãos de soberania do Líbano. Isto para dizer que ainda se mantém uma maioria que é contra aquilo que, vamos assim, o Hezbollah significa, que não aceita a presença do Hezbollah. Daí, inclusive, o Líbano, e agora diria mesmo o Líbano, o Estado libanês, ter tantas vezes manifestado apoio relativamente a outras formações contra o próprio Hezbollah. Portanto, a relação, eu diria que é um pouco mais complexa. Aquilo que não deixa de ser particularmente, eu diria que sensível, e que é importante para nós compreendermos todas estas dinâmicas, é a questão da existência de diversas religiões e, inclusive, não percebermos de uma vez por todas que os xiitas não se confundem com os sunitas. Dentro dos próprios sunitas há vários movimentos. Veja-se o Afeganistão, que atualmente está, inclusive, em guerra com o Paquistão, quando está em causa 2 movimentos sunitas, mas um extremo. A relação é particularmente complexa. O Líbano não é uno. O Líbano, conforme tento transmitir, tem aqui uma clara divisão. Os nossos padrões, vamos assim, aquilo que é a nossa aproximação relativa ao direito internacional, este foi constituído, não podemos esquecer, após a Segunda Guerra Mundial e dentro de um padrão que é mais próximo, digamos que uma matriz judaico-cristã, a própria noção de dignidade da pessoa humana, a valorização da dignidade da pessoa humana, que não é tão comum a outras religiões, a outras opções políticas e a outras latitudes que estão sempre em presença nestes conflitos. Professor, pegava também aqui noutra questão, ainda retomando a liderança do Irão, a futura liderança. Donald Trump também disse que Mojtaba, o filho de Ali Khamenei, que não será uma boa escolha e diz mesmo que é inaceitável, que quer uma pessoa popular. Quem é que é popular no Irão neste momento e que possa assumir essa liderança? Popular para a situação ou popular para a oposição? Não sei. Donald Trump, pronto, é conhecido por estas afirmações um bocadinho vagas e que ele próprio se contradiz depois em poucos dias. Eu acho que será muito difícil ele impor um nome que seja aceite pelo aquele conjunto de clérigos xiitas e pela população, não é? Mas, se me permite, em relação ao Líbano, a França enviou para lá vários carros de combate para apoiar o governo do Líbano na sua luta contra o Hezbollah.
porque o governo do Líbano não lhe convém nada que o Hezbollah esteja ali com a livre atividade e, portanto, eu penso que será uma boa intenção da França, antiga potência colonial ali no Líbano, né? Beirute era a antiga Riviera no Médio Oriente, e a verdade é que esse gesto da França creio que é muito interessante e positivo, porque de facto temos que considerar que o próprio governo do Líbano não lhe interessa as atividades do Hezbollah ali e que atingem, sobretudo, o norte de Israel. Eu já lá estive no norte de Israel e há uma das povoações célebres, Kiryat Shmona, que tem um míssil do Hezbollah que não rebentou numa rotunda. Um ar tranquilo e turístico. E, portanto, enfim, acho que a França fez bem e temos que ajudar o governo do Líbano a ter mais força para manter a ordem ali no meio daquilo tudo, não é? Professor, temos poucos segundos. Há também aqui outra novidade, é que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão a discutir a transferência de sistemas de defesa antimísseis Patriot dos Estados Unidos para usar nesta guerra. O que é que lhe parece desta parceria numa altura de guerra no Médio Oriente? Bom, nós também há notícia de que os Estados Unidos da América estão a reforçar a sua posição, inclusive com esse nível de armamento, no Japão. Ou seja, não estão os Estados Unidos da América como que a virar simultaneamente as costas a essa parte do globo. E tem a ver com a própria República Popular da China, como é óbvio, tem a ver também com Taiwan. Os Estados Unidos da América simultaneamente têm um presidente que tem um discurso em que as suas armas e munições são inesgotáveis, estão para tudo o que seja necessário, mas o mesmo porta-aviões que estava junto à Croácia para prestar apoio relativamente à guerra que a Rússia perpetrou contra a Ucrânia foi o porta-aviões que foi deslocado para junto da Venezuela e agora vai para junto do conflito que ocorre no Irão e vamos ver, ou seja, há efetivamente, e essa creio que é uma das leituras mais relevantes que devemos ter, é a questão da finitude do armamento, das armas e das munições dos Estados Unidos da América. E esta é, eu diria que, de alguma forma, alguma evidência. Há Estados europeus que têm também exatamente esse modelo, esse tipo de equipamento militar, e não deixa de ser curioso que os Estados Unidos da América, já não conseguindo dialogar com esses Estados, inclusive é que os mesmos assumam o compromisso na utilização e na disponibilização desse equipamento, quiçá pela circunstância dos Estados Unidos da América não estarem a atuar dentro ou no quadro da própria NATO ou OTAN, vêm-se obrigados a gerir aquilo que é efetivamente um equipamento finito, que é o seu próprio.